Olá, está entrando no ar o episódio 49 de Versões, o seu podcast de notícias do mundo, de todos os mundos. Na verdade, vai além. Aqui nós analisamos temas importantes da política internacional, da economia, do mundo digital e de tudo que envolve o poder. Eu sou Bernardo Calil e já quero sugerir a você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir o Versões no Spotify e no Instagram e acessar o versões.org para conhecer melhor o nosso projeto. Resumo do dia na imprensa internacional todo fim de tarde. Resumo da semana às sextas para entender o mundo em transformação acelerada. Dicas culturais para ler, ouvir e assistir. E tudo isso no seu WhatsApp, num formato conciso e que cabe na sua rotina. Para ter acesso a esse conteúdo na nossa comunidade, o Versões oferece assinatura mensal ou anual. É assim que a gente se financia. Mas, se é o caso de fazer uma contribuição pontual por Pix, também muito bem-vinda. A nossa chave é o e-mail pix@versões.org. Seja uma parceira e um parceiro do Versões, jornalismo profissional e independente. No episódio de hoje, o podcast Versões tem o prazer de receber Juliane Furno, professora da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, para uma conversa sobre o ataque, né, desferido por Donald Trump contra o Brasil, né, com a tarifa de 50% sobre todas as importações de produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Seja muito bem-vinda, professora, prazer te receber no nosso podcast. Obrigada, Bernardo, e um prazer conversar com vocês e com a audiência. Obrigado por aceitar nosso convite, professora. E dados do Indicador de Comércio Exterior da FGV, né, divulgados nessa segunda-feira, baseados nos números do Ministério, né, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né, esses dados dão conta de que entre 2001 e 2024, a participação dos Estados Unidos, né, no total de exportações brasileiras caiu de 24,4% para 12,2%. Né? No mesmo período, as importações caíram de 22,7% para 15,5%. Né? Se a tarifa anunciada pelo Trump entrar em vigor realmente em 1º de agosto, né? Os analistas falam em até cerca de 1% de impacto no PIB, né? Sem contar, claro, as possíveis retaliações por parte do governo brasileiro. Né? Então, minha primeira pergunta seria a seguinte, né? Quer dizer, se você não é um exportador de petróleo para os Estados Unidos, né? Nem de ferro e aço, café, suco de laranja, celulose, enfim, né? Se você não é a Embraer, por exemplo, que impactos nós podemos esperar, né, dessa medida do Trump na vida do cidadão comum do Brasil, né? Uma inflação, uma pressão inflacionária, ela está no horizonte? Bom, eu acho que tem três possíveis impactos, né, pensando rapidamente. O primeiro é o impacto inflacionário, né? Pode acontecer, é provável que aconteça no curto prazo, uma pressão inflacionária pelo aumento do custo de importação das mercadorias que o Brasil importa dos Estados Unidos. Isso quer dizer, se o Brasil adota a política de reciprocidade e taxa em 50% as importações estadunidenses, isso significa que o que a gente importa deles vai ficar mais caro. Ou seja, né, numa linguagem menos economês, a gente vai ter que despender mais recursos para comprar as mesmas coisas que a gente comprava antes por menos, porque esse aumento das tarifas não provavelmente a sua integralidade, mas uma parte é repassada para o preço final. Então, isso deve acontecer. Ainda com o impacto dirimido, levando em consideração algo que a gente deve conversar depois, que é a pauta exportadora Brasil-Estados Unidos. Né? A nossa pauta não é composta essencialmente por produtos manufaturados. Então, isso tem benefício de não afetar, né, a coletividade como um todo. Tem um segundo ponto de impacto que ele é mais agregado. Então, talvez não seja, né, para o seu José, que está lá no interior de São Paulo, mas que seja de forma agregada, porque se houver paralisação da exportação de aeronaves para os Estados Unidos,
se houver uma retenção da exportação dos produtos primários, do suco de laranja, do café, isso tende a ter um impacto econômico. Quer dizer, os exportadores vão ter menos renda, vão trazer menos moeda estrangeira para dentro do país, e isso pode gerar impactos no PIB. Toda a contração econômica, ou o processo de redução do crescimento, até de semi-estagnação, impacta todo mundo, porque se o sujeito da Embraer for demitido, isso significa pressão na taxa de desemprego. Se há pressão na taxa de desemprego, os salários dos trabalhadores tendem a cair. Então, esse impacto indireto, vamos dizer, né, o impacto na economia vai impactar os sujeitos individualmente, porque se a economia não cresce, ela tem muito menos condição de gerar emprego e, por consequência, de gerar renda. Agora, tem, talvez, um efeito positivo também, que é, na medida em que, principalmente, o café, tá? O café está mais caro, né, na prateleira do supermercado, porque houve uma quebra de safra de grandes exportadores de café, grandes produtores e exportadores, o Vietnã em especial, mas não só houve uma redução da oferta de café, quanto o Brasil está se tornando cada vez mais exportador do café. Então, os números, né, estão batendo recorde de exportação de café e de carne. Ou seja, se esse café deixar de ser exportado, quer dizer que ele pode ser absorvido no mercado doméstico. Se for absorvido aqui, tende a ter uma redução do preço, porque vai ter, né, na medida que tem mais café dentro do mercado interno, a tendência, pela lei da oferta e da procura, é que o preço caia. Para finalizar, está ainda em debate no governo que forma que o Brasil vai aplicar a reciprocidade ou vai se posicionar em relação a essa taxação. Se vai ser aplicar outros 50% agora sobre a importação ou outras medidas que tenham menos impacto para o cidadão brasileiro, que é, por exemplo, né, reduzir, né, ou acabar com as patentes em alguns medicamentos, medidas também que afetem as grandes big techs. Nesse caso, é possível que medicamentos também fiquem mais baratos, porque parte substancial do preço dos medicamentos é a remuneração dos detentores de patentes, né, dos criadores desses medicamentos. Então, acho que o governo Lula pode ainda ser mais hábil e se beneficiar mais ainda desse cenário, e, por outro lado, melhorar ali a sua popularidade, que teve em baixa, fazendo uma medida que enfrenta os Estados Unidos, mas que, por outro lado, reduz o custo, sobretudo dos medicamentos, para o cidadão brasileiro. Interessante, professora. Mas que tipo de poder de barganha, né, o governo brasileiro tem nesse caso para negociar, posto que a justificativa do Trump, né, foi uma justificativa política, né? Ele não, enfim, os Estados Unidos são superavitários no comércio com o Brasil, né? E a justificativa daquela carta, né, enfim, nada diplomática do Trump foi nominalmente a questão do ex-presidente Bolsonaro, né? Como negociar com esse ponto de partida político, né, dos Estados Unidos? Olha, eu não sei muito sobre diplomacia, assim, sobre, né, condições de negociação, mas eu diria que a gente tem um trunfo. E é muito paradoxal o que eu vou dizer, porque o Brasil sempre foi penalizado no comércio internacional por ser um país produtor, exportador de matérias-primas. Então, isso que sempre foi um problema para nós, nesse caso, pode ser a nossa salvação. Porque na medida em que a nossa pauta exportadora não é adaptada ao mercado norte-americano, bom, em relação à Embraer quer dizer, a produção de aviões ela está em conformidade com o conjunto de normas estadunidenses. Mas o resto da nossa pauta exportadora são justamente commodities. Commodities são produtos homogêneos, que eles são iguais no mundo todo e que eles têm demanda no mundo todo. Então, é mais fácil nessa pauta exportadora primarizada, que o Brasil encontre outros mercados externos para desaguar essas mercadorias, do que se fosse um padrão mais industrializado, né, que
que está, inclusive, em termos de produção de tomada, que foi uma coisa que eu passei um perrengue agora na África do Sul, até isso, né? A indústria, ela precisa se adaptar a um certo mercado. A indústria brasileira não precisa se adaptar a isso, porque ela nem sequer exporta para esse mercado. Então, eu acho que a gente tem uma condição melhor nesse ponto de vista, né? A capacidade do mercado absorver as nossas mercadorias, né? Basicamente bens primários, e, por outro lado, a gente tem um presidente que vocaliza uma grande liderança política na região, que acabou de sediar, né, a cúpula dos BRICS, o encontro do G20, que tem estreitado o seu poder de negociação com outros grandes mercados internacionais, diria, só para ficar nos BRICS originais, que é Rússia, China e Índia, né? Então, eu acho que o Brasil e o presidente Lula vão conseguir contornar mais facilmente essa situação pela capacidade que tem de estabelecer interlocução em relação com outros grandes mercados consumidores. Sim, e além do interesse do governo brasileiro, né, nessa negociação, a gente sabe que existem muitos interesses comerciais das empresas estadunidenses, né? Inclusive hoje, né, terça-feira, 15 de julho, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos divulgou uma nota na imprensa, né, pedindo negociação pragmática entre os governos, né, dando alguns dados, enfim, falando em milhares de empresas nos Estados Unidos prejudicadas. Então, eles dizem que mais de 6.500 pequenas empresas nos Estados Unidos dependem de produtos importados do Brasil, enquanto 3.900 empresas norte-americanas têm investimentos, né, aqui. Né? Então, o Brasil está entre os 10 principais mercados para exportações dos Estados Unidos. Né? E eles finalizam aqui a nota dizendo que a cada ano cerca de 60 bilhões de dólares em bens e serviços norte-americanos são exportados para o Brasil. Né? Então, professora, provavelmente esses interesses, né, eles têm também um grande poder de barganha com o governo dos Estados Unidos, certo? Com certeza. E diria que tem mais um elemento. Primeiro é avaliar a complexidade e o quanto é paradoxal essas medidas tomadas desde o Império, né? Unilateralmente pelos Estados Unidos. Tanto sobretaxa de importação quanto sanções econômicas, elas são medidas muito delicadas, porque elas têm como finalidade destruir outra economia, fazer pressão política sobre outro Estado, nação, mas elas têm a possibilidade de ser mais prejudicial para quem sanciona do que para quem é sancionado. Isso acontece, por exemplo, com relação à Rússia, né, as sanções contra a Rússia que impactaram muito a Europa Ocidental, especialmente a Alemanha, e pode acontecer no caso das tarifas, porque se há uma relação superavitária, isso quer dizer que os Estados Unidos exportam mais mercadorias para o Brasil do que importam do país. Ou seja, se aplicada a lei da reciprocidade, isso significa um repique inflacionário e um encarecimento das mercadorias que a gente exporta significativo nos Estados Unidos. E digo mais, desde da perda, né, nas eleições da Kamala Harris, se tem uma avaliação, muitos analistas avaliam, que a inflação de alimentos foi um dos grandes responsáveis pela derrota dos democratas na eleição passada. Veja, você pressionar café, você pressionar suco de laranja, contribuir ainda mais para uma pressão inflacionária, e a inflação, especialmente de alimentos, tem um grande potencial de corrosão de popularidade, né, e da base de sustentação dos governos. Então, diria que além dos interesses das próprias empresas, que vão começar a fazer pressão no governo, há também uma possível tensão entre os próprios cidadãos comuns estadunidenses que vão sofrer com o processo de represália de sobretaxa ao Brasil. Sem dúvida. Agora, falando um pouco sobre as nossas questões aqui internas, né, um ataque externo direto como esse, né, costuma
dirimir diferenças, né, internas. Em geral, isso acontece em todos os países, né? As publicações da imprensa brasileira já vão um pouco nesse sentido, né? A senhora vê uma oportunidade aí para o governo Lula, uma oportunidade, inclusive, política? É uma grande oportunidade. Olha, eu não esperava que o Brasil teria essa oportunidade de adotar, né, pela esquerda, a bandeira do nacionalismo como uma bandeira de luta e de resistência e de afirmação política. Eu acho isso muito importante, porque, veja, o nacionalismo na periferia capitalista, ele tem dimensões muito diferentes do nacionalismo no centro, né? O nacionalismo em si não é conservador, autoritário, em abstrato, né? Ele toma dimensões de acordo com cada momento histórico e com cada formação social e econômica particular. Nos países periféricos, que tem no imperialismo um dos seus maiores inimigos ao seu desenvolvimento autônomo, a afirmação dos interesses nacionais, da soberania nacional, do interesse da coletividade nacional, é uma bandeira historicamente, em essência, de esquerda, dada, inclusive, as características umbilicalmente vinculantes entre a burguesia nacional brasileira e a burguesia internacional. Então, bradar a bandeira, né, da defesa do Brasil, dos interesses nacionais, deste ponto de vista, eu acho que potencializa uma análise crítica da relação internacional, recoloca o tema do imperialismo como um tema importante e de atualidade, e possibilita para o governo Lula uma inflexão, né, numa rota de perda de popularidade, de perda de relevância, até de perda de capacidade de governabilidade, né, dada pelas características do Congresso, que era um pouco o que a gente vinha acompanhando. Então, a existência de inimigos comuns, internos ou externos, tem essa capacidade. E a própria reeleição do Bush, né, teve muito a ver com a unificação da sociedade norte-americana em torno da guerra do Iraque, depois do Afeganistão. Assim como o bolsonarismo e a existência de um inimigo interno também potencializou muito esse setor. Então, agora, né, ter a possibilidade, né, de identificar corretamente os inimigos do Brasil e adotar uma postura nacionalista, isso também pode, assim como ajudou em vários momentos em outros países, ajudar o Brasil a seguir numa rota de isolamento da extrema-direita e de possivelmente rechaço da alternativa de extrema-direita nas próximas eleições. Certo. Agora, dos membros originais, né, do BRICS, o Brasil provavelmente é o elo mais frágil em vários sentidos, né? E muitos dizem, né, e esse pode ser entendido mesmo como um ataque ao bloco, né? Não à toa Trump anunciou essa medida durante a cúpula, né, do BRICS no Rio de Janeiro. O que você espera dos membros do BRICS diante da nota já, né, enfim, de repúdio da China? A Rússia não soltou nenhuma declaração, mas o que esperar dos membros do BRICS? Dá para esperar algum alinhamento ou alguma medida de... Olha, eu não espero mais nada dos BRICS. Acho que talvez uma declaração genérica condenando as tarifas sem condenar o executor é o máximo que eu acho que os BRICS podem fazer, dadas as suas fragilidades e falta de institucionalidade que os BRICS têm. Veja, eu acho que é um ataque aos BRICS, né? Pelo time, mas também pelo que o Donald Trump vinha vocalizando, né, em relação às tentativas dos BRICS de desdolarização e a possibilidade, né, de sobretaxa de países que não exatamente sejam dos BRICS, mas se aliem às políticas dos BRICS, mostra
que sim, o Brasil está sendo alvo em boa medida porque é o principal, né, é o representante latino-americano num bloco que tem capacidades concretas de fazer frente a, ou pelo menos compartilhar a hegemonia com os Estados Unidos a nível global. Agora, os BRICS já tinham um problema de coordenação e de unidade muito grande quando era, né, o grupo originário. Os BRICS, eles funcionam por consenso, e fora o novo Banco de Desenvolvimento e o Acordo Contingente de Reservas, não há uma institucionalidade criada, né, no sentido da existência de um bloco econômico, como é a União Europeia, como é a OTAN, como são outros blocos liderados pelo Norte Global. A estrutura institucional dos BRICS é muito frágil, há muitas diferenças e assimetrias entre os países dos BRICS, embora exista um ponto de unidade principal, que é ser pertencentes do sul global, né, em boa medida ter sido país explorado pelas grandes potências desenvolvidas, mas acho que a possibilidade de atuação dos BRICS termina no máximo com uma declaração de contrariedade à política de aumento das tarifas, né? Veja, isso aconteceu, por exemplo, com outro membro, né? Isso não, um evento muito pior aconteceu com um dos membros dos BRICS, que foi o Irã, que foi bombardeado pelos Estados Unidos, e os BRICS, né, no máximo, demonstraram descontentamento sem nem citar, né, o autor dos bombardeios como quem merecia rechaço coletivo. Então, eu acho que a proximidade que a Índia tem com os Estados Unidos, a tensão que vive a Arábia Saudita, se entra no BRICS, se não entra, as relações históricas que a Arábia Saudita tem com os Estados Unidos, eu acho que o Egito, enfim, tem vários países ali que têm uma capacidade de autonomia muito cerceada pelo poder dos Estados Unidos e pelas relações mais estreitas com os Estados Unidos. Isso impediria que o bloco, por exemplo, tomasse uma medida enquanto bloco. Então, uma retaliação coletiva ou uma denúncia coletiva apontando a interferência e ingerência dos Estados Unidos. Por isso que China se posiciona, eventualmente algum outro país isoladamente se posicione, mas acho que não estressariam o bloco como um todo, dada a dificuldade de chegar a consensos, né? Principalmente consensos que são de caráter político, né? Embora estejam construídos a partir de uma dimensão comercial, é um ataque político, né? Um ataque à soberania brasileira. Sem dúvida. Agora, em termos comerciais, né, em termos de pautas de exportações, o BRICS não é uma alternativa para o Brasil em termos de redirecionar essas exportações que eventualmente vão diminuir para os Estados Unidos? Quer dizer, a gente sabe que a pauta de exportações do Brasil para a China é bem diferente, né, por exemplo, da pauta Brasil e Estados Unidos. Né? E, claro, abrir mercados é sempre algo complexo, né? Não é feito da noite para o dia, mas, de qualquer maneira, o governo brasileiro deveria olhar para esse redirecionamento e seriam os BRICS os parceiros ideais, ou a gente teria outros nortes para substituir essa importância dos Estados Unidos, que, apesar de diminuir ao longo dos últimos anos, ela ainda tem uma certa escala. Eu acho que sim, para os países que compõem os BRICS, não através da plataforma BRICS. Acho que apostaria que o governo vai fazer muito mais relação bilateral do que usar os BRICS, né, quanto bloco, como possibilidade de renegociação. Mas são as grandes economias que têm taxas de crescimento muito superior à Europa, aos Estados Unidos, e que têm, pela própria dinâmica da aceleração industrial, da urbanização que vive a Índia, por exemplo, demanda por combustíveis, né, que é algo que é, acho que, se não me engano, o segundo principal elemento de exportação do Brasil para os Estados Unidos, é petróleo bruto, né? Então, existem mercados ali que tem capacidade de ser absortor dessas mercadorias pela sua pujança econômica, taxa de crescimento, mercado interno, né, densidade populacional. Então, eu acho, provavelmente, o governo Lula vai adotar esses critérios para renegociar os fluxos dessas mercadorias.
Certo. Um minutinho, uma parada para o nosso merchan. Só lembrando ao nosso público que quiser acompanhar e conhecer melhor o nosso projeto, www.versões.org, está aqui embaixo na nossa tela. Você pode assinar mensal e anual e também fazer uma contribuição por Pix, muito importante para a gente, pix@versões.org, e conheça melhor os nossos produtos que vão muito além desse podcast todas as terças-feiras. Mas, professora Juliane Furno, voltando ao nosso tema, né, não é só o Brasil que vai sofrer, né, taxações extras a partir de 1º de agosto. Né, diversos países, né, pretensamente terão taxas altas, pretensamente porque, né, isso ainda está sendo negociado, né, mas, enfim, 35% para o Canadá, né, 30% para a União Europeia e México, por exemplo, 25% para Japão e Coreia do Sul. Né, quer dizer, e aí eu pergunto, né, é factível para a economia dos Estados Unidos, né, que todas essas tarifas sejam implementadas ao mesmo tempo? Olha, factível agora, se o governo Trump é capaz de sustentar internamente esse conjunto de choques que a economia norte-americana deve gerar, eu não sei. Mas eu vou dizer uma coisa que eu tenho pensado. Os Estados Unidos, quando se sentem ameaçados, né, no seu poder imperial, eles normalmente costumam agir no ataque. Então, né, se a gente esperava ali uma certa retranca, uma posição mais defensiva em relação aos questionamentos que hoje existem, né, no campo militar, no campo tecnológico, sobretudo no campo monetário, os Estados Unidos mostram que eles enfrentam esses desafios e ameaças redobrando a aposta, né, sendo mais agressivos. Em 79, por exemplo, os Estados Unidos também enfrentavam uma situação externa complicada, né? Havia um momento em que a grande empresa japonesa e alemã superou em termos comerciais e em termos tecnológicos a grande empresa norte-americana. Então, havia ali uma grande rivalidade internacional entre essas grandes empresas. Havia também um questionamento do poder imperialista dos Estados Unidos no campo militar, principalmente com a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, na década de 70, e havia um questionamento no campo monetário, né, com o fim do padrão ouro dólar, com o fim das regras de Bretton Woods, né, e a permissão para livre flutuação das taxas de câmbio, né, o fim das restrições à mobilidade internacional do capital e, principalmente, né, o fim do lastro metálico da moeda, isso tudo gerou uma situação em que os demais países desenvolvidos, sobretudo da Europa, identificavam que se abria condições para questionar a hegemonia norte-americana. O ponto mais alto disso talvez tenha sido o FMI e a criação de uma moeda do FMI, que chama Direitos Especiais de Saque, que estava, inclusive, né, caminhando, né, para abrir condições de substituir o dólar como uma moeda reserva internacional, ou pelos direitos especiais de saque, ou mesmo por uma cesta de moedas, né, que refletisse o poder de outras economias domésticas. Os Estados Unidos respondem a isso com um choque de juros, né, elevando a taxa básica de juros, praticamente quadruplicando a taxa básica de juros e reafirmando a importância do dólar, usando todo o capital que é drenado para os Estados Unidos para construir, por exemplo, o Vale do Silício, dar um salto em termos tecnológicos, e isso gerou recessão nos Estados Unidos. Agora é possível que gere recessão também, mas não é um problema se você pensa no longo prazo. É um problema gerar recessão no Brasil? É um problema. Inclusive porque o Lula pode ser desidratado nesse período e chegar ao poder o Bolsonaro, algum dos seus prepostos, que tem um projeto de país radicalmente diferente do projeto do governo Lula, por exemplo. Nos Estados Unidos não tem problema o Trump ser derrotado na próxima eleição. Porque, do ponto de vista de projeto para os Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos compartilham do mesmo, que é o projeto imperialista norte-americano. Então,
tudo bem ter efeitos colaterais, tudo bem eventualmente ter uma recessão no curto prazo, tudo bem os republicanos serem derrotados. No longo prazo, pode ser que a justificativa se mostre verdadeira, pode ser que a decisão de investimento passe, né, volte aos Estados Unidos em função da dificuldade da operacionalização do comércio internacional e, voltando à grande indústria, volte os empregos típicos de classe média e a economia norte-americana volte a crescer. Então, acho que é uma aposta muito diferente das que a gente faz, porque a gente no Brasil tem um pensamento curto-prazista muito latente, porque para nós, sim, de 4 em 4 anos, se define estruturalmente uma mudança de país. Eu acho que os Estados Unidos podem pensar no longo prazo, podem sacrificar um governo, podem sacrificar, eventualmente, uma geração, pensando no que eles querem continuar e ser no futuro. Se eles querem ser uma grande economia que tem o dólar como uma moeda de referência, não só tem que ter o sistema financeiro mais sólido e líquido do mundo, mas tem que voltar a ter o poder das armas e tem que, né, o dólar, ele se baseia na economia norte-americana. Se a economia norte-americana é uma economia que está crescendo menos ou que está em defasagem tecnológica, e isso significa condições do dólar ser superado como moeda reserva. Então, assim, pensando em termos mais gerais, eu acho que a análise pode ir por aí também. Senão a gente não entende, né? Parece que o Donald Trump é um maluco, parece que, enfim, e ele não é um maluco. E provavelmente ali existe um projeto de país, né? Ali existe uma balança que pensa quais são os sacrifícios e benefícios. Senão, acho que não se justifica a aplicação desse conjunto de tarifas na economia que mais exporta dólar e mais importa mercadoria no mundo, né? Os Estados Unidos têm uma média de 3%, 4% de déficit comercial, né? Como é que ele vai aplicar tarifas sobre, na verdade, todas as coisas que ele adquire, né? Mas eu acho que esse cenário de desindustrialização que os Estados Unidos enfrentam e de crise social em função da perda dos empregos de referência típicos da família americana impõe uma urgência, e essa urgência, me parece que, em parte, vai passar, sim, por tarifas. Sem dúvida. Agora, professora, a gente vê uma ordem global, né, enfim, liderada e talvez até implementada pelos Estados Unidos no pós-guerra, né, que está sendo desmontada pelos próprios Estados Unidos, né, algumas décadas depois. E uma dessas instituições, né, que organizou de alguma maneira né, o comércio global foi a OMC. Né? E hoje a gente vê que, né, a partir dessas tarifas do Trump, a gente vê negociações bilaterais, né? Pelo menos essa é a tentativa do Trump, né? Até agora, só Vietnã e Reino Unido fecharam acordos, né? Na verdade, hoje, terça-feira, foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos um acordo com a Indonésia, né? Mas até agora, bom, a gente teve também a negociação com a China, né, cujos termos não estão totalmente claros. Né? Mas aí a minha pergunta é a seguinte, né? Quais são as consequências, né, dessa negociação passar a ser bilateral, né, com talvez um dos maiores, né, atores globais, né, que são os Estados Unidos? Quais são as consequências da gente passar para uma lógica multilateral, né, de respeito a regras multilaterais de instituições como a OMC, para a negociação bilateral, como os Estados Unidos estão forçando o mundo a fazer, né? Pelo menos com eles. Olha, você falou uma coisa muito interessante, que é muito contraditório que os Estados Unidos, que foram os maiores beneficiários do Acordo de Bretton Woods, no fim da Segunda Guerra Mundial, sejam agora os seus principais opositores, né? E mais paradoxal que isso é que quem se posicionou sempre de forma crítica, né, a esquerda, os progressistas, quem sempre foi crítico, né, da globalização comercial, em especial, das instituições multilaterais ditando a dinâmica das trocas globais, quem sempre foi crítico da OMC, da OCDE, enfim,
sempre foi a esquerda e os países periféricos, né? Que hoje, inclusive, muitos se colocam numa defensiva e saem bradando a importância do livre comércio. O Lula, inclusive, esses tempos falou, né, que o livre, que ele aprendeu com a Thatcher e com Reagan, a importância do livre comércio, porque é uma situação relacional bastante esquisita para a gente. Agora, o que eu acho que explica isso é que, com a ordem internacional, erigida a partir da Segunda Guerra Mundial e transformada a partir da década de 70 e 80, com esta ordem internacional, com as regras deste jogo ditadas e bem jogadas pelos Estados Unidos, quem saiu mais beneficiado foi a China. E isso também é muito estranho, porque como que o inimigo pode ganhar nas regras do jogo feitas pelo adversário? E veja, diferente da Alemanha e do Japão, que eram os grandes concorrentes comerciais com os Estados Unidos, e da União Soviética, que era a grande concorrência política, agora a China vocaliza os dois. É um país que é a oposição política e que é também o inimigo, o adversário no campo comercial. A China conseguiu escapar à teoria de choque, conseguiu escapar ao consenso de Washington, em boa medida foi inserida na globalização pelo próprio Estados Unidos, na década de 70, tentando, inclusive, contribuir para as contradições e fissuras que existiam no bloco socialista. A China, nessas regras do jogo, está a passos de compartilhar a hegemonia com os Estados Unidos, quiçá até em superá-los. Então, era necessária uma mudança substancial. E essa mudança não é do Trump, né? Porque senão parece que a gente está falando de um indivíduo que é maluco, que é esquisito, que não bate muito bem da cabeça. Quem questionou o Tribunal Superior da OMC em 2012 foi o Obama. Foi um democrata o primeiro a suspender, a questionar o Tribunal Superior da OMC e alegar que a OMC estava beneficiando a China. Foi no governo Obama que houve, né, iniciou o conjunto de sanções internacionais, né, usando a violência, o poder de violência do dólar contra a Venezuela. Foi o governo Biden que não só sustentou, mas aprofundou as tarifas contra a China. Então, eu repito nisso, é um projeto dos Estados Unidos, não é uma questão só, talvez assim, o ritmo e a intensidade sejam distintos, mas aqui tem um projeto de país que precisou enfrentar as próprias instituições que os fizeram grande, né? Porque o que ele viu foi o deslocamento substancial da grande indústria e da produção e o crescimento a taxas muito expressivas na economia. Então, eu acho que o que vai acontecer agora é que os Estados Unidos vão recalibrar o seu poder normativo, o seu poder imperialista no mundo, desde o ponto de vista econômico, com as relações bilaterais. Os Estados Unidos jogam alto, né, precificam as tarifas num patamar bastante elevado para forçar os demais países a negociar, dentro das suas regras, um patamar mais aceitável. Veja, quem dá as cartas do jogo, mais uma vez, é os Estados Unidos, o que não estava conseguindo mais ser feito, né, a partir do seu poder de influência nas grandes instituições globais. Então, eu acho que é um pouco por aí. Agora, professora, ainda sobre multilateralismo, né? A senhora acredita que as tarifas do Trump elas incentivam ou desincentivam os blocos econômicos e comerciais? E aí eu explico a minha pergunta, né? O Mercosul, por exemplo, ainda é viável com uma tarifa diferente para cada país, cada membro? Né? A União Europeia ela vai ser capaz de um acordo com os Estados Unidos em tão pouco tempo? Né? A gente sabe, olha quanto tempo que está demorando para o Mercosul, por exemplo, negociar um acordo com a União Europeia, né? Uma questão de mais de década, né? Então, seria possível um acordo com os Estados Unidos em tão pouco tempo? As reuniões entre países rivais, né, como China, Japão, Coreia do Sul, que a gente tem visto, né, por conta das tarifas dos Estados Unidos, né, tem acontecido, né, mas, enfim, quer dizer, as tarifas de Trump, afinal, né, elas incentivam
os acordos comerciais ou desincentivam, como a gente vê essa dificuldade de alinhamento dos blocos para Eu acho que responder a elas essas tarifas? desincentivam, sim. Um pouco farinha pouco, meu pirão primeiro. Os países estão correndo, infelizmente estão correndo para negociar individualmente com os Estados Unidos, ao invés de firmar competência a partir de bloco. Que é um pouco o que o Brasil também falou lá no primeiro anúncio que foi feito das tarifas, que era importante, né, a importância da América Latina negociar em conjunto. Eu acho que a nossa experiência da crise da década de 80 coloca isso bastante em perspectiva. Veja, a América, enfim, do Sul, os países periféricos, de forma geral, sofreram muito com o aumento das taxas de juros norte-americana, porque estavam bastante endividados em moeda internacional, e esses contratos de endividamento foram feitos de forma pós-fixada, né, levando em consideração a estabilidade, que era bastante estável, da taxa básica de juros norte-americana. Os países, ao invés de negociar coletivamente, né, como bloco, criando melhores condições de barganha política, foram negociar individualmente, e a resposta, em grande medida, foi fechamento da economia, de superávit comercial para ir pagando juros e amortizações da dívida externa, e o grande isolamento e pouca abertura para importações, que, por exemplo, o Brasil sofreu, e explica um corte muito substancial da nossa capacidade industrial da década de 80 para cá, né? Toda a tecnologia da terceira revolução industrial que estava se desenvolvendo nos foi impedida nós somos impedidos de ter acesso em função da necessidade de reduzir importações para poder pagar juros e amortizações da dívida internacional. Então, o melhor seria potencializar os blocos, né? E trazer um ritmo menos acelerado a esse processo de imposição de tarifas. Mas o que eu acho que vai acontecer é que os países vão negociando individualmente, a gente vai enfraquecendo o poder que esses blocos têm. Tá certo. A gente está chegando na reta final da nossa conversa, mas eu vou perguntar sobre uma pergunta, na verdade, mais geral, né? Eu queria saber a sua definição do governo Trump, né? Você falou ao longo aqui do nosso podcast que não, ele não é maluco, né? Tem uma lógica ali que vai muito além do governo Trump, né? Já vem de longe, não vai parar né, depois que Trump deixar o poder. Mas eu peço para você definir o que é o governo Trump, de modo geral. Você acredita que a democracia liberal dos Estados Unidos ainda é digna desse nome? E se ela vai sobreviver por esses 4 anos? Né? Como definir o momento dos Olha, Estados isso é Unidos? muito difícil, como definir um governo. Eu acho que o governo Trump, ele é um governo de resposta, ele é um governo ousado, reformista no melhor sentido, e de resposta à crise que passa a economia estadunidense. Uma crise que é econômica, mas é também uma crise social. Veja, é uma crise de uma geração que, pela primeira vez, provavelmente vai viver pior que a geração dos seus pais. É uma crise, inclusive, intrageração, porque tem um elemento de gênero muito importante. É uma geração em que, de forma geral, todos os jovens vão viver pior do que viveram seus pais, mas que as mulheres vão viver, por outro lado, melhor do que viveram suas mães. Não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, né? Há uma abertura cada vez maior para pautas relacionadas a gênero, a identidade de gênero, e também a normas que, vamos dizer, estimulem a contratação de mulheres, a representatividade de mulheres. Isso gera um impacto muito substancial, porque são homens que estão vivendo pior que os seus pais e que estão vivendo pior do que as mulheres da sua geração. E isso é canalizado por um sentimento de que a falência ou o insucesso dessa geração não é um problema do capitalismo, do neoliberalismo, da financiarização da economia, mas é um problema, mais uma vez, de inimigos comuns, né? Da esquerda, das mulheres, das lutas identitárias, você vai dos imigrantes, né? De um governo que tem governa com pouca mão de ferro,
E o Trump, ele responde a tudo isso. Ele é ousado, ele é corajoso, ele implementa, né, medidas revolucionárias, inclusive, e ele entrega o discurso ideológico perfeito para esse sujeito que, em última instância, é um frustrado. E é frustrado por uma série de opções e decisões econômicas que foram, como eu falei, deslocando a grande indústria, a grande empresa dos Estados Unidos para o leste asiático e financiarizando cada vez mais a economia doméstica. Então, o governo Trump é um pouco isso. Se vai sobreviver, eu acho que tem muita chance de sobreviver também, porque ele tem uma base ideológica muito coesa. Uma coisa que o Trump faz, o Bolsonaro faz, e o Lula talvez agora esteja fazendo, mas que é muito importante, que é coesionar a base social. É dar respostas para a base social, é estimular essa base social, dialogar com esse sujeito, imprimir vitória, imprimir avanço, isso gera adesão, né? E eu acho que tem um outro elemento, um outro revés da política comercial, que é meio um neomercantilismo meio esquisito, que é o pacote que o Donald Trump passou recentemente no Congresso, é um pacote de desoneração brutal de impostos. E a contraface dessa desoneração provavelmente seja do recurso das mercadorias supertaxadas. Então, é uma tentativa de compensar também em alguma medida, esse descontentamento com o Estado, né? E por isso ele é um neoliberal, reduzindo os impostos, mas sustentando essa redução com ampliação de tarifas comerciais. Tem potencial. Eu acho que poucas pessoas têm falado sobre isso, né? Elas têm apontado muito mais os entraves, que eu acho que tem muitos, mas tem potencial, sim, de haver um deslocamento e um deslocamento das decisões de investimento que voltem para a economia norte-americana e ela passe a ser grande outra vez, né? Eu acho que não dá para descartar a possibilidade de sucesso, embora, sim, tenham muitas evidências de que vai haver encarecimento dos principais produtos, repique inflacionário e aí por diante. É interessante, professora, que nós aqui no Versões estivemos nos Estados Unidos cobrindo as eleições, né? E eu tive lá circulando pelos estados pêndulo, e o que eu mais ouvi lá, talvez os dois temas mais comuns eram, claro, inflação e uma expressão assim que eu ouvi também muito, que era o Trump sabe falar mais grosso, ele sabe negociar melhor com pessoas como Putin, pessoas como Xi Jinping. Tem uma questão de gênero aí também, né? De não aceitar a liderança de uma mulher numa posição, ainda mais numa posição que se enxerga dos Estados Unidos de fragilidade, né? Então é aquela velha história de, no momento de crise, você precisa de uma mão forte para liderar, né? E negociar. Então foi muito impressionante ouvir isso das pessoas, né? A necessidade, de fato, de uma mão forte. E é exatamente o que Trump entrega, né? Pelo menos essa imagem pública da mão forte, né? Não se sabe exatamente em que termos, né? E sem dúvida nenhuma não são nos termos diplomáticos mais adequados, mas talvez, sem dúvida, uma tentativa de retorno a uma América como os americanos acreditam que ela seja, né? Pelo menos, né? Grande como eles imaginam, não exatamente grande como o mundo pode imaginar, né? Mas, bom, chegando já ao final do nosso papo, a gente costuma terminar o nosso podcast com um pedido de dicas de livro e filme dos nossos convidados. Enquanto você pensa nas suas dicas, eu dou uma indicação aqui para os nossos ouvintes, para o nosso público, do nosso perfil no Instagram, @versõesoficial, em que lá a gente posta dicas sobre os temas de política internacional, economia, questões do mundo digital, né, tão em voga hoje,
Então, por exemplo, hoje a gente postou lá uma dica sobre uma série que está no Prime Video chamada Menem, sobre o presidente da Argentina. É uma série em 6 episódios muito interessante, lançada essa semana. Vale muito a pena, é um tom meio de comédia, mas ao longo da série o papo vai ficando sério, né? Por conta de toda a crise que a Argentina enfrentou depois do Menem, especialmente, né? Mas durante também, enfim, até ataque terrorista teve. Então é muito interessante essa série, a gente deixou lá como dica. Recentemente tivemos uma outra dica também da nossa última convidada, é um livro chamado A Família Mandible, sobre o que seria dos Estados Unidos, da vida de uma família nos Estados Unidos, se o dólar perdesse, né, a importância que tem hoje em dia no mundo. Então fica a dica desse livro também, A Família Mandible. Está lá no nosso Instagram, @versõesoficial. Acho que já deu tempo da nossa convidada pensar na dica, então vamos lá. Qual é a sua dica de livro ou filme para a nossa vou dar audiência? 3 dicas, então. A primeira é uma série, chama Years and Years, Anos e Anos. Assim, ela é bem progressismo europeu, assim, então relevem. Eu ficava meio irritada, assim, para eles os ucranianos são os refugiados, enfim, eles acham que o Trump e o Putin é a mesma coisa. Enfim, eu passei um pouco raiva, assim, com essa esquerda liberal, vamos dizer, europeia, mas é uma série muito engraçada sobre como há uma naturalização da extrema-direita, do discurso de ódio e eventos, inclusive, dramáticos, assim, que vão acontecendo, que seriam possíveis numa economia que caminha para o grau de tensionamento que a gente está vivenciando. Eu quero indicar um livro que eu li faz pouco tempo e que eu gostei demais, que chama História da Diplomacia Monetária, é do professor da UFRJ, do PEP, Maurício Metri. É muito boa, mostra desde antes da Libra, na verdade, como que as moedas se sustentam como moeda padrão, como usam o colonialismo, a ampliação do seu espaço de uso, das dívidas de guerra, do petróleo, como elementos que vão dando sustentação a essas moedas. E, por fim, tem um livro que eu também li recentemente, chama O Privilégio Exorbitante, que é do Barry Aishin Green. Só que tem uma parte no livro, lá para o final, que ele diz assim, o que aconteceria para desbancar o dólar? O que deveria acontecer, poderia acontecer, para que o dólar fosse desbancado como moeda reserva. E ele vai dizendo assim, é um livro de 2011, provavelmente, se os Estados Unidos identificarem que a China está se beneficiando muito em termos comerciais e aplicarem tarifas, isso vai gerar uma resposta contundente da China e será o início do fim do dólar. Ou, se os Estados Unidos resolverem atacar alguns regimes políticos, por exemplo, bombardeando o Irã. Gente, o que aconteceu nesse ano, ele sugeriria que seriam coisas que a China, respondendo à altura, tanto ao ataque militar contra o Irã quanto às tarifas, e isso teria condição de apresentar uma inflexão histórica. Infelizmente, a China não reagiu como ele achava que a China iria reagir, e vamos ainda vivenciar um pouco mais a era do dólar, até que os países que podem tornar possível isso não estejam premidos de vontade política suficiente. Maravilha, professora. O livro do professor Maurício Metri, inclusive, a gente já indicou aqui no nosso Instagram, @versõesoficial, mas as outras 2 dicas vão para o nosso Instagram também. Então, professora Juliane Furno, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Aprendemos muito com você hoje aqui. Na próxima terça-feira, o podcast Versões trará outra convidada especialíssima. Nós vamos falar sobre cinema chinês, sobre soft power chinês, com uma professora da USP chamada Cecília Mello.
uma pessoa incrível, vale muito a pena acompanhar. Então, na próxima terça-feira a gente está de volta. Te agradeço de novo, professora Juliane, e vamos acompanhar de perto aí as repercussões dessas tarifas do Trump, né, a partir de 1º de agosto, e quem sabe em breve você retorna aqui para comentar essas repercussões depois de Tá implementadas. bem, estou à disposição, só me chamar. Obrigada pelo convite e um grande abraço. Obrigado, professora. Obrigado a todos que nos ouvem, nos veem e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.